Senhor, meus irmãos, boa noite. Estão bem? Semana foi boa? Amém. Bom, hoje eu vou ter a oportunidade mais uma vez de trazer a palavra aos irmãos. E eu vou falar do quê? Evangelho. Eu gosto de falar do Evangelho. Mas se não, todas as músicas que a gente já cantou hoje aqui, se a gente só pegasse e imprimir, cada um pudesse levar uma cópia para casa para ler antes de dormir, já seria o suficiente. Pois tudo que a gente cantou hoje aqui é o Evangelho. Se você estava cantando com entendimento, prestando atenção na letra, não pensando nos seus problemas durante a semana, provavelmente você percebeu isso. E hoje nós vamos ler lá em Mateus 26, 36. Abram suas Bíblias físicas, seus aplicativos. Antes de ler, olha para o irmãozinho que está do seu lado aí. Dá um oi para ele. Agora você não olha mais para ele até o fim da pregação. Esquece dele um pouquinho. Eu sei que você falou agora sobre o amor. Esquece um pouquinho dele, para a gente prestar atenção na mensagem. Porque esse tema que a gente vai falar aqui, o Evangelho, ele é o tema central da Bíblia. Ele é o tema central das Escrituras. A maioria das profecias que foram feitas no Antigo Testamento, elas se cumprem, elas se convergem justamente no Evangelho. E a outra grande maioria vai se convergir na consumação do século. Sempre quando um profeta do passado, do Antigo Testamento, falava sobre Cristo, de como ele iria viver, de como ele iria morrer, de como ele iria ressuscitar, de como Deus vingaria, colocaria seus inimigos como estrada de seus pés. Esses temas são os temas centrais da Bíblia. Não é saúde, não é dinheiro, não é bênção, é Cristo. E Cristo somente. Então o que a gente vai ler aqui são os princípios das dores que Cristo vai começar a sentir na caminhada no Calvário. Todo mundo abriu? E vamos ler lá então no 36. Em seguida, foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre a terra, com seu rosto em terra, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Vamos orar? Senhor, estou aqui, Senhor, estamos aqui, todos miseráveis, pecadores, fracos. Nós sabemos disso, somos necessitados da Tua graça. Se o Senhor não der graça do céu, de fato, serão só palavras. Será uma história triste onde um homem morreu e ressuscitou. Então, Senhor, venha com poder mesmo e faça nossos corações compreenderem o Evangelho, não nossos ouvidos, não nosso entendimento, mas o coração compreender o Evangelho. Saber que o Senhor veio de fato, saber que o Senhor morreu de fato, que o Senhor ressuscitou de fato, e está à direita de Deus e intercede pelos seus de fato. Então venha, Senhor, nos abençoe com essa convicção de tudo quanto vamos ler, tudo quanto vamos entender hoje de fato aconteceu, e de fato o Senhor nos cobrará por isso, em nome do seu Santo Filho. Amém. Bom, antes de prosseguir um pouquinho no texto, vamos falar um pouquinho de Jesus. Quem foi Jesus? Vamos falar desde o seu nascimento até chegar ali nesse momento onde ele está no jardim do Getsemane. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Primeiro, Jesus era pobre, tá? Ele não tinha bens nenhum. A família dele era pobre. Era um carpinteiro. O carpinteiro era uma profissão muito valorizada, gente. Ainda era. Porém, ele era pobre. E já no seu nascimento, vieram 3 magos o adorar, porque ele era. Então eles adoraram ele e deram presentes a eles. Eles deram ouro, incenso e mirra.
Seguindo um pouquinho dali, Jesus com 12 anos, a sua família costumava ir na festa de Páscoa para Jerusalém, uma tradição dos judeus. Eles iam à festa de Páscoa para Jerusalém. Jesus tinha apenas 12 anos. E era uma caminhada longa. Na volta, que eles estavam saindo de Jerusalém, no meio do caminho eles perceberam que Jesus não estava com eles. Jesus ficou em Jerusalém durante 3 dias. Um menino de 12 anos. 3 dias. Quando foram procurar ele, onde ele estava? No templo. Fazendo o quê? Interrogando os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Uma aplicação aí. Seus filhinhos de 12 anos, o que eles sabem sobre Deus? Será que eles têm ideia de que Deus é um Papai Noel? Seja bonzinho, filho. Se não, aí Deus te dá isso, Deus te dá aquilo. Se você fizer coisa ruim, Papai do Céu não gosta. O que eles sabem sobre Deus? Será que eles sabem alguma coisa válida que vem das Escrituras sobre Deus? Ou eles sabem o que o mundo quer que eles saibam? De que há um cara lá de cima vai me dar. Eles sabem o Deus da Xuxa? E aí quando Maria, mãe de Jesus na carne, foi perguntar: filho, o que você está fazendo aí? Ué, você não sabia que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Com 12 anos de idade. Já tinha um conhecimento claro de quem Deus era e interrogava aqueles que já eram de maior idade. E dos 12 anos aos 30 anos de Jesus, a gente não tem informação. A gente não sabe o que ele fez. Porém, com 30 anos, ele se apresenta para começar o ministério dele, para ser batizado por João Batista. E quando ele se batiza por João Batista, o que aconteceu? Desceu uma pomba, que era o Espírito Santo, e algumas pessoas ouviram lá no céu: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Com 30 anos. E aí, logo em seguida disso, ele foi, a Bíblia dá a impressão de transladado ao deserto. Ele foi ao deserto, onde ele foi tentado pelo próprio Satanás durante 40 dias. Ele ficou 40 dias em jejum, sem comer, só orando e buscando a face de Deus. E o legal é que a Bíblia fala: e depois de 40 dias, Jesus teve fome. Então Satanás não podia tentar Jesus por causa dos pecados dele. Ah, Jesus, você é um adulto. Não. Satanás não tinha armas para tentar Cristo. Ele tentou em cima da necessidade física dele: fome. Jesus teve fome. Já viu aquele ditado lá? Seu rei é barriga. Então Satanás tentou pegar Jesus numa fraqueza física. E ele teve fome. Porém, Jesus resistiu ao diabo de fato. E o diabo fugiu dele. Ele fazia muitos milagres. Jesus era um milagreiro. Se Jesus vivesse nesses tempos aqui, Renato ia adorar, né? Pensa, Renato, sem doença? Sem problema? Seria muito bom. Porque as principais orações aqui, quando nós abrimos, quando Silas abre, qual que é a oração? Ah, minha mãe sofre daquilo, ah, meu irmão sofre daquilo outro, ah, eu tenho domingo dor nas costas, ah, eu fiquei, nervo. É doença, mano. Todo mundo é doente. Todo mundo é doente numa época que a gente tem muitos remédios, muitos médicos, muitas artimanhas para contornar. Naquele tempo não. Naquele tempo não tinha Novalgina. Naquele tempo as pessoas pegavam uma gripe e morriam. Muitos pregadores de 3 séculos atrás, eles pegavam uma gripe e morriam com 28 anos de idade. Porque não tinha remédio. Então imagine, quando você tem um rapaz que aparentemente é um servo de Deus, um profeta, ele pode curar. Essa é a minha chance. Eu vi meu pai morrendo, pessoal daquele tempo, né? Não eu. Eu vi meu pai morrendo poucos dias atrás, novo, de febre. E agora eu estou começando a ficar, eu vou atrás desse homem, não quero morrer. E as pessoas iam atrás de Jesus e eles a curavam. Jesus, além de curar, ele expulsava demônios. As pessoas eram acompanhadas, além de por mal de enfermidade, mal de falta de comida, as pessoas ainda eram endemoniadas. E o endemoniado mais conhecido da Bíblia era o endemoniado verdadeiro, que se cortava, ficava nos túmulos, se machucava, não deixava ninguém chegar perto dele. Mateus pregou sobre isso na vigília. Então Jesus pegou um homem que era totalmente não civilizado, expulsou o demônio dele, então ele pode voltar à civilização, sua família. Mateus falou isso, e é verdade. A finalidade de expulsar o demônio é devolver um certo tipo de dignidade às pessoas. E o engraçado é que, imagina só, se aqui a gente é uma pequena comunidade de 100 pessoas, vai.
E aí tem uma pessoa que é um endemoniado igual esse aí, ficava nos túmulos, se cortava, ameaçava. E aí vem um homem de fora e cura esse endemoniado. Qual que seria o nosso sentimento? Graças a Deus veio um homem. O deles não. Vai embora daqui. Você é doido? Você viu o que você fez com a manada de porcos? Aquele é o nosso sustento. Porque quando Jesus expulsou o demônio, ele falou a Jesus, o demônio falou, faz o seguinte, deixa a gente entrar naqueles porcos ali. E aí a gente dá um jeito, falou, tudo bem, entra nos porcos. Aí os porcos entraram e caíram no escaleiro, morreram, trouxe prejuízo financeiro à cidade. Então a cidade, em vez de ficar alegre que Jesus restaurou a vida, não. Eles ficaram bravos, porque ele fez algo que não era proveitoso fisicamente, monetariamente para eles. Mais um. Tem uma história de uma mão atrofiada. Um homem tinha uma mão atrofiada. Jesus curou essa mão também, ela ficou normal. E Jesus fazia isso com muita autoridade. Tudo que ele fazia, por isso que as pessoas se admiravam com Cristo. Cristo, tudo que ele fazia era com muita autoridade. Ele pregava com autoridade, ele ensinava com autoridade, ele exortava com autoridade, ele expulsava demônios com autoridade. Jesus multiplicava pães e peixes, porque ele é um homem desse. Imagina um homem desse, ele vivia cercado de gente. Jesus era assim, ele era cercado por multidões, e multidões famintas. Então não é incomum você ver Jesus falando assim, ó, a Bíblia falando, e Jesus teve compaixão da multidão. O que ele faz? Ele dá alimento para a multidão. Quanto que eles têm aí? A gente tem alguns pães e alguns peixes. E Jesus multiplica os pães e os peixes e ninguém sai com fome. Jesus multiplicava os pães. E aí você fala, esse Jesus é amável demais. Eu queria ter convivido na época de Jesus. Eu queria conhecer esse homem. Ele não fazia mal para ninguém. Teve uma vez que Jesus chegou no templo, tinha um monte de gente vendendo coisas. Ele fez um chicote, chicoteou, virou mesa, expulsou todo mundo, porque ele falou que a casa do pai dele não era para comércio. O zelo pela casa do seu pai consumiu. Jesus se irava. Jesus era um homem bravo. Quando você mexia com o que é santo, agora nós não, tudo bem. Qual você falou? Domingo? O que tem domingo? Tá frio hoje, eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Meu povo nada sabe, eles não sabem mais separar o santo do profano. Jesus sabia. E quando você mexia com algo que era santo para ele, cuidado com o chicote. Jesus dava conselhos, Jesus era conselheiro. Eu vou pedir para vocês abrirem em Lucas 12,16, que esse conselho eu achei muito válido trazer hoje. Lucas 12,16. Amém? Eu vou ler. Os irmãos me acompanham. Eles proferiam ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E Razoável pensava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-os maiores e recolherei tudo que o meu produto, e todos os meus bens ficarão a salvo. Então direi à minha alma: tens depósito por muitos anos, muitos bens por muitos anos, descansa, alma, come, bebe e regala-te. Para aí. Olha só que homem inteligente. Esse cara é um empreendedor. Esse cara é o cara. Ele já era rico. Ele tinha um pasto que deu muito mais do que ele esperava. Ele se deu bem. O negócio dele prosperou. Aí o que ele pensou? Falou, prosperei, mas não tem lugar para guardar, vai estragar. Tá? Os outros eu não quero. O que eu vou fazer? Eu vou destruir o quartinho que eu tenho aqui. Não sei, vou construir um muito maior. Porque aí tudo vai fazer sentido. Eu vou produzir, eu vou colocar tudo lá naquele quarto, e a minha segurança está ali, porque eu vou ter comida e bens por muitos anos. Olha como eu sou esperto. E aí no versículo 20,
Bem o que Deus acha disso. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que se tem preparado? Para quem será? Aos olhos do mundo, ele era o cara. Aos olhos de Deus, de Cristo, ele era um louco. Porque hoje mesmo ele ia morrer. Iriam pedir a alma dele. O que ele preparou? O que você tem preparado? A gente vai seguir para ver isso. Jesus, meus amados, ele, numa linguagem popular, ele foi o cara daquele tempo. Você queria conselhos? Dá até de Nazaré. Você queria milagre? Jesus. Queria alimento? Jesus. Queria ensinamento sobre quem Deus era? Jesus. Jesus era o multiuso. Ele servia para tudo. E aí ele deu um testemunho sobre um homem que viveu na mesma época do que ele. Ele fala lá em Lucas, não precisa ler, Lucas 7,28, ele fala assim, ó: entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Olha que honra. O próprio Deus, que Jesus era Deus, o próprio Deus que se fez carne, viveu entre homens, ele chega e ele fala, vou colocar você, né? Tudo que a gente coloca a gente fica mais interessante. Imagina Deus, Jesus falando, entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior que Leonardo. O Leonardo fala, estou com tudo. O próprio Jesus falou que não tem maior do que eu. Só que João diz assim, João 1,26, falando de Jesus: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, porque ele era Deus, ele veio antes, do qual eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Ele estava dizendo que ele não era digno nem de desamarrar a sandália de Cristo. Vou fazer uma analogia para você entender. Se eu falar, se eu tivesse com o cara assim, ele falou, olha, vem aqui, desamarra meu sapato, por favor. Ele fala, você está louco? Eu estudo. Não vou me submeter a isso. Que humilhante desamarrar o seu. Para que eu vou desamarrar o seu cadarço? Agora é diferente. Se eu tivesse assim uma época da escravidão, o escravo vem desamarra meu cadarço para mim. Ele ia ter que vir, porque a dignidade dele estava sujeita ao que eu quero. Mas estava aqui o homem mais digno do mundo, que não havia outro igual, como Jesus falou, igual na terra não tem ninguém igual a ele. Ninguém. E ele não se sentia digno nem para desamarrar o sapato de Jesus. Já puxar assim, aquela cordinha que você puxa para mim. Falou, eu não tenho dignidade. Eu posso ser o maior da terra, mas eu não tenho dignidade nem para tirar a sandália. Para você ver a tamanha dignidade que era daquele homem, a tamanha dignidade que era de Jesus. Então é sempre bom quando a gente falarmos de Jesus, a gente lembrar que ele não era só o Jesus, o Filho de Deus, que ele era o homem mais digno de toda a terra. Se alguém merece alguma coisa sua, é Cristo. Se alguém merece o seu louvor, é Cristo. Se alguém merece a sua vida, é Cristo. Ninguém mais merece. Bom, e aqui nós chegamos entre muitas curas, entre muitos milagres, entre muitos demônios expulsos. Nós estamos aqui agora no jardim de Getsemane. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Primeira observação só que eu quero fazer aqui no Getsemane é que quando ele vai orar um pouquinho mais adiante, que ele leva todos os seus discípulos, só que ele leva mais adiante Pedro, Tiago e João. Esses homens foram os mesmos homens que estavam com ele no Monte da Transfiguração. Eles presenciaram Jesus com a veste glorificada. Eles presenciaram Elias e Moisés aparecendo para Cristo. Ele falou, mestre, vamos fazer tendas para que vocês possam ficar mais confortáveis. Ficaram abismados com tudo que aconteceu. Deixa eu ver um passado. Eles ficaram abismados. Nossa, olha quem é esse homem. Só que agora, depois de 3 anos andando junto com Cristo, aí Jesus os leva mais uma vez aos montes para que eles possam orar. Sabe o que eles fizeram? Dormiram. Funciona mais ou menos assim. Tem uma história de um missionário. Ele estava fazendo uma missão em Peru, e ele foi para
buscar um outro missionário no aeroporto. Chegou, e aí eles pegavam uns trem, né? E um trem passava por muitas montanhas bonitas, né? E aquele novo missionário ficou maravilhado. E olha que vista maravilhosa, olha que coisas boas e agradáveis de se ver. E aí quando ele percebeu aquele rapaz que tinha ido buscar ele no aeroporto, que também era outro missionário, ele estava dormindo. E ele ficou indignado, ele falou: não, como é que você pode dormir diante de uma vista dessa? Você é louco, olha que coisa linda, olha essa cachoeira, olha essa montanha, olha isso, olha aquilo. Passou. Depois de certo tempo, este mesmo missionário que era novo, ele já tinha ficado um tempinho lá, fazendo as missões, ele chegou a vez dele de buscar um novo missionário, e ele foi lá. E na volta, ele se pegou dormindo no caminho que ele mesmo tanto admirava. Por quê? Acostumou. E é isso que aconteceu com os discípulos. Jesus era um homem, acostumou. Jesus, vamos orar? Vamos orar. Mas você não pode nem ficar uma hora comigo só orando, não, estou com sono. Talvez as pessoas que não vieram hoje, talvez as pessoas que não busquem saber mais sobre Cristo, talvez as pessoas que não almejam mais ter uma santidade mais elevada, acostumei, tá bom assim. Eu já vi uma vez, já foi bom uma vez. E aí o que o Silas falou aqui, do primeiro amor, tudo bem, já tive, já fui assim também. Hoje eles falam que eles amadureceram. Não, hoje eu amadureci, não preciso mais disso tanto, não. Eles acostumaram e não puderam mais vigiar nenhuma hora com Jesus. Bom, falamos de que Jesus foi como homem, falamos desses homens que estavam do lado dele, do lado deles, que eram muito pecadores. Agora a gente vai entrar aqui no centro da mensagem. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho da crucificação de Cristo. Então preste muita atenção, muita atenção. No verso 37 de Mateus 26, ele diz assim: e levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Eu fui buscar angustiar-se, fica muito vago, né? Todo mundo fala que fica angustiado toda hora, mas o que é ficar angustiado? Eu fui buscar. Angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. Então aquele homem que era forte, aquele homem que prediz a sua morte muitas vezes na sua vida, durante o ministério de Jesus, que foram 3 anos, ele sempre disse: não, meu objetivo aqui eu vou morrer e vou ressuscitar. Não, mestre, você não vai morrer não, não diga isso, barreta Satanás, eu vou, você não pensa nas coisas dos homens, você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Eu vou morrer sim, eu vou ressuscitar sim, é para isso que eu vim, é para isso que eu... E agora, ele está em um jardim, esse Cristo que era poderoso, ele está em um jardim, angustiado, ele está com dor no peito. E um pouco mais para frente ele fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu fui saber no original. Por quê? Triste. Essa tristeza que ele estava falando é assim, triste por toda parte. Isso é, intensamente triste, mas não por algo que ele fez, que deu errado, não por algo que ele estava com medo de dar errado. Ele estava profundamente triste, tristeza por toda parte. Então aquele homem que antes falava com autoridade, aquele homem que antes expulsava com autoridade, que sempre estava pronto para dar ensino, ele estava profundamente triste, e tristeza até a morte. Tristeza até a morte. Essa tristeza e angústia era tal que ele chegou a orar assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele orou 3 vezes. Você seguiu o verso aí, a partir do 39. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a tua vontade, mas a minha. E a minha pergunta para vocês hoje é o seguinte: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Obrigado. E a minha pergunta para você hoje é o seguinte: o que havia nesse cálice? Já parou para pensar nisso? O que tem nesse cálice? Será que esse cálice ali, ele estava
estava com medo do sofrimento que viria? Será? Será que ele sabia tudo aquilo que ele já ia passar, o sofrimento das dores que ele ia sentir, da crucificação, que ele ia ficar crucificado? Será que foi isso que levou o nosso Jesus a ficar lá angustiado e triste até a morte? Será que era isso que ele estava com medo? Será que era isso que ele queria evitar? Mas não, porque em Atos dos Apóstolos tem um jovem chamado Estevão. Estevão morreu apedrejado. E quando ele estava morrendo, ele ainda falou: Senhor, não impute a eles esse pecado. Ele morreu apedrejado. E aquelas pessoas que estavam apedrejando ele orou para que Deus não imputasse a eles esse pecado. Então, como Jesus, o capitão da nossa salvação, estava num jardim se acovardando, enquanto os seus seguidores posteriormente fariam coisas muito maiores, então não era medo do sofrimento, não era medo do que havia por vir. Então, mais uma vez eu te pergunto: o que havia nesse cálice? Eu lembro um tempo atrás, tem uma banda, não sei se tem ainda, ela chama Raiz Coral. Alguém conhece? Mateus conhece, né? Coisa ruim. E aí eles têm uma música assim, ó: a coroa que Jesus usou na cruz, coroa feita para. Ele a trocou pela nossa salvação, Jesus. Na minha cabeça, eu entendia naquela época que Jesus me livrou de uma crucificação. Eu merecia ser crucificado, morto, e Jesus me livrou. Então, será que esse cálice era esse medo da crucificação? Vamos parar um pouquinho aqui, para a gente abrir um outro assunto, para a gente voltar nisso. O que havia no cálice? Primeiro a gente tem que entender o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Quando Deus fala: não matarás, você mata, você transgrediu o pecado. Tá? E você é culpado desse pecado. E aí, em Salmos 5, no versículos 4 e 5, ele fala assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeia a todos os que praticam a maldade. Sim, você ouviu certo. Deus odeia. Sabia? Se você já escutou eu falar isso, segurança para você. Paulo fala: não se cansa de falar as mesmas coisas, vai ser segurança para vocês. Deus odeia. Quem que Deus odeia? Vamos tentar ver aqui mais uma vez. Odeia a todos que praticam a maldade. Ou seja, aquele versinho lá: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não está falando isso aqui. Ele fala que Deus odeia quem pratica a maldade. Quem pratica a maldade é o ser humano. Você fala: tudo bem, maldade. O que é maldade? Maldade pode ser uma coisa: matar alguém, jogar uma criança no 6º andar. Isso é maldade. Não, maldade para Deus é quebrar um mandamento dele. Já mentiram? Não, darás falso testemunho. Mentiram, né? Não adulterarás. Eu nunca trago minha mulher. Jesus fala: se você olhar para a mulher com desejo no coração, você já cometeu adultério. Eu nunca matei ninguém. João fala: se você odiar o seu irmão, o seu próximo, você já é considerado um homicida diante de Deus. Eu nunca falei o nome de Deus em vão. Falou. Ou seja, nós somos essa pessoa que odeia a todos que praticam a maldade. Nós praticamos maldades todos os dias. Logo, nós deveríamos ser odiados por Deus. Deus deveria nos odiar, porque nós cometemos maldade. E o Senhor é um Deus que não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então Deus não pode habitar com o mal. Deus não pode habitar com a gente. E onde que Deus vai? Por eternidade das eternidades, punir o seu pecado em você mesmo. Porque você não pecou contra o diabo. O diabo fica, você pecou contra Deus. Você deve a Ele. E Ele vai te cobrar para o resto da eternidade. E aí você dirá que naqueles últimos dias, Apocalipse 6, 15 a 17, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas, nas rochas e nas montanhas, e vão dizer aos montes: caiam sobre nós. Para quê? Para nos esconder da ira daquele que está sentado ao trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, se você for para o inferno, eu espero que você não vá, isso aqui vai ser você. Você vai tentar se esconder de Deus
você vai, como eu já te falei, nós temos os andares abaixo, você vai descer naquele andar lá embaixo e vai tentar derrubar tudo isso aqui em cima de você para te esconder de Deus. Então, o que havia naquele cálice era a ira de Deus. A ira de Deus iria cair sobre Cristo. E por quê? Eu vou pegar outro microfone, porque esse aqui está começando a falhar. Tem outro. Som. Ei, mulher, se não fosse as mulheres. Então essa ira que estava no cálice, ela era destinada ao seu povo. E ele suportou essa ira. A ira que iria cair sobre nós no inferno estava sobre aquele cálice. Porém, meu irmão, não era só a ira. Não era só a ira de Deus que deixava angustiado, que deixava triste. Não era só a ira. O que havia naquele cálice? Agora a gente vai abrir lá em Mateus 27, 46. Vamos ir para o capítulo para frente, 10 versículos depois. Fala assim: Jesus já estava crucificado, que ele já sofreu tudo quanto ele tinha sofrido. Ele estava crucificado. E por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É isso que havia no cálice, irmão. Era a ira de Deus que iria vir por ele, em cima dele, e também o cálice da separação entre o pai e o filho. E eu fui buscar no original o que quer dizer desamparaste. O original ele dá uma ideia de desertar, abandonar, sair. A relação entre Deus e Cristo é de pai e filho, certo? Imagina você com o seu filho sofrendo na mão de injustos, sendo injustiçado aparentemente. E quando ele clama por socorro, você simplesmente vai embora. Foi isso que aconteceu. Mas por quê? Por que Cristo, quando ele clamou por ajuda, ele foi abandonado? Ele foi deixado lá para sofrer. O que causou isso? Por quê? Foi abandonado. Porque o pecado do seu povo, do Israel de Deus, o pecado daquele povo que se arrependeria, que creria, estava sendo imputado em Cristo naquele momento. Todo o pecado do seu povo estava caindo sobre os ombros de Cristo exatamente naquele momento. E aí você pode perguntar: tá, mas e daí? E daí que Isaías 59:2 fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, neste momento que Cristo estava pegando todos os nossos pecados estavam sendo imputados nele. Deus não podia mais ter uma comunhão com o teu filho. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que com ele não habita a maldade. Então não foi um espetáculozinho que Deus fez para ficar bonitinho, não. Deus o abandonou porque ele se tornou pecado. Agora você imagina o próprio Filho de Deus, o Verbo. No princípio era o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aquele por quem todas as coisas foram criadas, por ele, para ele, para ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Imagina esse Filho de Deus, agora sendo abandonado na cruz, porque se tornou um pecado. A ira de Deus estava caindo sobre ele. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela angústia, era a ira de Deus esmagando o seu próprio filho na cruz do Calvário. Não foram os romanos, foi você. E agora, naquele momento, Jesus não era mais o meu filho amado em quem me compraste. Em Gálatas 3:13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora ele não é mais o meu filho amado em quem me compraste. Agora ele é maldito. De fato maldito. O próprio Deus, meu irmão, se fez maldição por nós.
Romanos 4:25. O qual por os nossos pecados foi morto. Ele morreu pelos nossos pecados. Se você de fato é cristão, se de fato aquilo que Deus colocou aqui no estudo, seu coração foi regenerado e você tem vivido agora de maneira digna do Evangelho, foi o seu pecado que caiu sobre Cristo. Foi o seu pecado que caiu sobre aquele Deus, sobre aquele homem na cruz do Calvário aquele dia. Ah, mas e se eu não for um regenerado? Se eu não for cristão? Se eu não tenho andado com dignidade do Evangelho? Então Deus vai cobrar o pecado de você. O pecado tem que ser pago. Tudo que você faz aqui, já viu aquele versículo de Deus não se zomba? Aquilo que o homem plantar, ele colherá? É disso que está falando. Se você tem plantado aqui uma vida de discórdia, uma vida de desonra a Deus, você tem feito tudo contrário a Ele, não vai ficar por isso mesmo não. Ele vai cobrar a palavra que sai da tua boca. Todas elas. Sabe aquela conversa fiada que você teve ontem? Vai ser cobrado. Sabe aquele palavrão que você soltou? Vai ser cobrado. Tudo vai ser cobrado. Mas, contudo, entretanto, a gente tem uma salvação. No mesmo versículo que eu li aqui, ao qual por nossos pecados foi morto, Romanos 4:25, ele ressuscitou para a nossa justificação. Jesus passou por tudo isso, meu irmão, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca cobiçou. Ele nunca fez algo errado, Jesus. Tudo que ele fazia era certo, debaixo dos mandamentos de Deus. Ele falava que o alimento dele era fazer a vontade do Pai dele. Jesus nunca pecou. E por quê? Qual era o propósito de uma vida perfeita? Qual era o propósito de uma vida perfeita? Para que quando ele morresse pelos nossos pecados, ele ia ressuscitar, para nos dar a justificação diante de Deus. Justificar é um termo legal para declarar justo. Então nós seríamos declarados justos diante de Deus através da ressurreição de Cristo. E como fazemos para alcançar essa ressurreição? Como fazemos para obter esse presente imerecido que Deus nos deu através de Cristo? Nós precisamos primeiro ter fé. Só que fica vago. Fé em que, Alex? Primeiro a gente precisa ter fé e acreditar que Jesus era totalmente Deus. Jesus era Deus de fato. Sabe esse que criou todas as coisas? Era Ele. Jesus era Deus. Porém, Ele era totalmente homem. Ele assumiu, a gente cantou isso, Ele assumiu forma de servo, ou seja, Ele se humilhou. Aquele Deus poderoso se humilhou e se fez servo. E ele era totalmente homem. E sendo totalmente homem, ele nunca pecou. Nunca pecou. A gente tem que ter fé nessas duas coisas. Que ele nunca pecou. E agora vem mais importante. Fé de que fato ele morreu pelos seus pecados. Porque é muito vago você falar, Jesus morreu pelos meus pecados. Não, irmãos, tem que acreditar nisso mesmo. Eu era um pecador, indigno do céu, indigno da graça. Jesus morreu por mim. Se de fato morreu. Jesus morreu pelos meus pecados. Você tem que acreditar nisso. E Jesus ressuscitou para a minha justificação. Você tem que ter fé nisso. Não é só ter fé que Deus existe. A sua fé não é melhor que os demônios. Porque os demônios sabem que existe um Deus. E eles temem e tremem na presença de Deus. Então, acreditar que existe um Deus não interfere em nada na sua salvação. Se até o diabo acredita, e o diabo vai para o inferno. Então, só você falar que há um Deus, não adianta. Nós temos que acreditar que Jesus morreu, ressuscitou e agora está à direita de Deus. Intercede por nós. Romanos 5,18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ele está falando de Adão aqui. Como Adão pecou lá uma vez no paraíso, aquele pecado de Adão nos deu uma infinitude de maldição.
Nós somos condenados desde Adão, nós somos mortos desde Adão. A morte entrou no mundo desde Adão. Mas o versículo continua: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Ou seja, pela vida de Cristo, pela vida perfeita de Cristo, pelo sacrifício perfeito dele, a justificação agora pode entrar no mundo. E aquele que se arrepende e crê em Jesus, ele alcança essa justificação. E aí você me pergunta: tá, Alex, eu preciso ter essa fé nessas coisas, mas como eu sei que eu verdadeiramente creio? Como eu sei? A Bíblia nos fala: produzir frutos dignos de arrependimento. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que antes adulterava, não adultere mais. Você vai ter um crescente desprezo, um crescente ódio pelas coisas que não agradam a Deus. Isso é de todo cristão. Se você era um cristão e você fazia uma coisa que não agradava a Deus antes e agora você não faz mais porque você tem um novo coração, você provavelmente tem um desprezo pelas coisas. Ai meu Deus, eu era assim, olha que vergonha. Esse é um sinal. Qual que é o outro sinal? Você vai começar a crescer em vontade de conhecer a Deus. Quem é Deus? De onde Ele veio? Por que eu nasci? Por que Cristo morreu pelos meus pecados? O que motivou Ele a fazer isso? O que vai ter depois da morte? Como eu me santifico? Como eu devo me portar diante de Deus quando eu vou orar? Será que aquela oração é que eu chego lá, Senhor? Eu errei mesmo, desculpa, me perdoa, agradeço pelos meus pais, que estão vivos, minha comida, pelo serviço que eu forei hoje. Será que é assim? Então você vai procurar saber como agradar esse Deus que antes você só desagradava. Esse é um sinal da sua conversão. Terceiro, em santificação, a vontade de conhecer a Deus. E para terminar, meu irmão, eu quero abrir lá em João 21, 25. É o último versículo do João. Para a gente tentar entender um pouquinho mais esse texto. Ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus não foi só isso aqui que você viu. Jesus não é história. Jesus fez muito. Porém, nem tudo foi relatado. Mas Ele nos dá a chance também de conhecer mais sobre Ele. Como? Se arrependendo e crendo nele, que Ele ressuscitou Ele. Porque, meu irmão, você vai morrer. Não sei se é só uma boa notícia ou uma má notícia para você. Você vai morrer. Pode ser hoje, amanhã, ou é hoje, ou é amanhã, você não sabe. Você vai morrer. E aí lembra que a gente viu lá aquela historinha do homem rico que juntou seu celeiro? E por tudo que você trabalhou, por tudo que você lutou para conquistar, todos os seus diplomas, todas as suas qualificações, quando você morrer, o que eles vão servir? O que você tem preparado? Para quem é? Então quer dizer que é errado estudar? Não. Estuda mesmo, se qualifica. O erro desse homem aqui foi dizer assim: agora eu tenho segurança. Regala-te, posa minha alma. Ele estava colocando o coração dele nas coisas que ele mesmo podia adquirir. E não é assim. A gente tem que colocar a nossa confiança somente em Deus. Que você saia daqui hoje com 2 pensamentos, talvez mais, vamos falar. Primeiro, que você é um pecador, mesmo de fato. Você não merecia a graça de Deus. Graça significa favor e merecer. Porém, Deus, com a sua misericórdia e graça, Ele proveu um caminho. Jesus não fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repare que Ele fala: eu sou o caminho. Ele não fala: eu sou um caminho. Quando Ele fala que Ele é um caminho, quer dizer que tem mais. Então, a nossa, que é professor de português, ele tem um artigo definido, né?
O caminho. Eu sou o caminho que leva à verdade e à vida. Então sai daqui com a mente que só há um caminho, Cristo. E você só chega através dele com arrependimento e fé. Somente com arrependimento e fé. E talvez essa, meu irmão, seja a última chance. A sua última chance. Talvez você não vai ter mais oportunidades de ouvir o Evangelho. Talvez você não vai ter mais oportunidades de ser salvo. Talvez essa é a sua última chance, que você pode morrer. Davi falava que é apenas um passo entre mim e a morte. Então sai daqui com esse espírito de que hoje você ouviu uma coisa verdadeira. Isso de fato aconteceu. E a volta dele de fato vai acontecer. Esteja à direita dele, onde ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, entre no gozo do teu mestre. Não esteja à esquerda, onde ele diz: apartai-vos, malditos, eu nunca vos conheci. Que Deus possa falar no seu coração, que essa semente de fato caia na terra boa. Nós somos cristãos, irmãos, graças a Deus por isso. Nós cremos que Cristo morreu por nós mesmos, amém por isso, mas nós nunca devemos esquecer disso. Se estamos aqui hoje é por causa dele, porque ele morreu. Não é verdade? O que te motivou a vir aqui na igreja hoje? O Alex? A música? Não. O que te motivou aqui na igreja hoje deve ser sempre o que Cristo fez por você. A sua alegria tem que ser pautada no que Cristo fez por você. Sua vida deve ser pautada nisso. Seus filhos, a criação do seu filho deve ser pautada nisso. Eu falei no começo: o que seu filho sabe sobre Cristo? O que seu filho sabe sobre o sacrifício expiatório de Cristo? Provavelmente nada. Se pensar, o que nós sabemos sobre isso? O quanto disso nós lembramos durante a semana? A verdade é que a semana nós vivemos como completos ateus. E domingo a gente chega aqui. Graça e glória ao teu nome, Senhor. Obrigado por mais uma semana onde eu sequer lembrei do Senhor. Pode ser uma realidade. Vamos orar, Deus. Ó Deus, perdoa pela minha